o desaparecimento do universo. As imagens que fazes não podem prevalecer contra o que o próprio Deus quer que sejas. De setembro de quando Arte e Impulsa apareceram pela primeira vez para mim 9 anos antes, eu estava em guerra. Agora, eu estava em paz a maior parte do tempo, e os Estados Unidos estavam em guerra. Naquele dia, o World Trade Center, o Pentágono e 4 aviões de passageiros comerciais se tornaram alvos dos terroristas, destruindo todos os alvos, exceto o Pentágono, que ficou bastante danificado. Milhares de civis desarmados foram assassinados, e o povo americano, exceto por uma pequena minoria, não estava em nenhum estado mental propício ao perdão. Esse era um novo tipo de guerra para um mundo mais complexo. O roteiro do ego não pedia mais guerras com um inimigo claramente definido e visível. Seria muito mais amedrontador ter inimigos contínuos, que raramente poderiam ser vistos ou prognosticados, que não seguiam nenhum tipo de regras de guerra, e que acreditavam fanaticamente que o desejo de Deus era que eles matassem os americanos. Como uma guerra como essa poderia realmente terminar um dia? Naquela manhã de terça-feira, junto com milhões de outras pessoas, fiquei olhando fixamente, em um silêncio entorpecido, enquanto as imagens ao vivo na tela da minha televisão mostravam a segunda torre do World Trade Center desmoronando. As cenas combinadas do ataque produziram algumas das mais apavorantes imagens que já foram vistas, imagens que, embora o público não percebesse, simbolizavam a separação de Deus, a perda do céu, e a queda do homem. No nível da forma, era o sistema insano de pensamento do ego levado a um extremo ilógico. Os perpetradores no roteiro dessa vida, certamente estariam entre as vítimas e outro. Enquanto assistia à catástrofe terrível e seus resultados, eu quase chorei ao visualizar o pesadelo aterrorizante que sem dúvida nenhuma estava sendo vivenciado por aqueles que estavam dentro e ao redor dos edifícios. Então, em um milagre nascido do hábito, pedi a ajuda de J. Quase instantaneamente, vieram 2 pensamentos à minha mente, pensamentos que eu tinha lido bem no início do curso muitas vezes, mas cuja aplicação nunca me pareceu mais apropriada do que nesse momento terrível. Não há ordem de dificuldade em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Ao me unir com J, me senti embaraçado por um minuto por me sentir melhor diante do que parecia estar acontecendo. Aquilo poderia ser realmente tão simples. Eu realmente poderia negar a habilidade de qualquer coisa que não viesse de Deus me afetar? Não existia mesmo hierarquia de ilusões, incluindo qualquer maneira de morte. Eu sinceramente poderia ficar vigilante apenas por Deus e por seu reino. Todas as imagens do mundo eram apenas tentações destinadas a me persuadir de que eu era um corpo, e então julgar os outros e manter minha culpa inconsciente, meu ciclo de reencarnações de vidas de sonho, e o ego intactos. O perdão do Espírito Santo realmente era o caminho para escapar disso, levando a paz de Deus, meu retorno ao céu e o desaparecimento do universo. Eu finalmente soube com certeza que a resposta para todas aquelas perguntas era sim. Embora eu ainda fosse me sentir mal de vez em quando nos próximos dias, eu também sabia que quaisquer sentimentos que eu tivesse não eram nada em comparação aos que eu teria se não tivesse J em seu curso. Aquilo não significava que ações não eram apropriadas em crises como aquela. Entretanto, tão longe quanto eu conseguia ver, o ego tinha estabelecido uma situação onde não havia vencedores. Se os Estados Unidos não tomassem uma ação militar, ele não iria deter os psicopatas e provavelmente iria encorajá-los, como aconteceu com Hitler. Se a América tomasse uma ação militar, o que parecia inevitável, isso provavelmente resultaria em outros ataques terroristas, incluindo assassinatos, até mesmo se a ação militar fosse bem-sucedida. Quem podia saber quando esses ataques viriam? Houve um espaço de 8 anos entre os 2 ataques separados ao World Trade Center. Quantos anos mais os terroristas estariam dispostos a esperar para golpear os Estados Unidos outra vez?
A América poderia retaliar e ser atacada, ou não retaliar e ainda ser atacada. Isso poderia acontecer a qualquer tempo, no futuro distante ou não tão distante. Esse era um dilema para o qual eu não via uma resposta fácil. Como acontecia com muita frequência com o roteiro do ego, o esquema apontava para você será condenado se fizer, e se não o fizer. Em qualquer caso, meu trabalho era perdoar, e eu decidi deixar as decisões em relação ao que o país deveria fazer para os políticos. Esse era o trabalho deles, porque foi isso o que eles quiseram, não que eles não pudessem praticar o perdão em qualquer situação se aprendessem como fazê-lo. Eu iria dar dinheiro, meu sangue e meu perdão. Era possível fazer essas coisas sem o sentimento de vingança em meu coração, sem raiva, julgamento ou culpa. Não importando o que parecesse acontecer, eu sempre iria me lembrar de que os ataques sobre a América apenas provavam que esse mundo não era um mundo de Deus, e que ninguém em sua mente certa viria para cá, exceto para ensinar outros como partirem. Mas eu poderia ter um sonho feliz de perdão aqui, o sonho que leva ao mundo real. Eu também estava muito grato à Arte Impulsa, que tinham me prometido mais uma visita no final do ano. Eu queria conversar sobre essa situação inexplorada com eles. Entretanto, eu já não sabia o que eles iriam dizer. Eu quase podia ouvir Pulsa agora. Milagres são todos a mesma coisa, Gary, quer você acredite nisso quer não. E, se os estudantes do curso não perdoarem, quem o fará? No final de outubro, eu compareci à 10ª conferência anual sobre um curso em milagres em Bethel, Maine. Enquanto estive lá, encontrei vários estudantes e professores maravilhosos do curso, incluindo John Moody, um dos primeiros professores do curso, que foi apresentado a ele por Ellen Schuckman, Bill Tedford e Quen Wapnick, no apartamento de Quen em Nova York. Eu adorei a conferência de Bethel, e percebi, pela primeira vez, que uma parte da minha terrível timidez tinha desaparecido. Isso me fez pensar que talvez, se o Espírito Santo me guiasse a fazer isso no futuro, eu fosse começar a viajar mais para encontrar outras pessoas que estudassem o curso. Em de dezembro, Arte e Pulsa apareceram para mim no último dos nossos encontros programados. Oi, meu querido irmão. Foi assim que eu o chamei na primeira vez em que o vi, lembra-se? Estamos felizes em vê-lo, mas sabemos que tem sido uma época difícil para a América. Como você está indo? Considerando-se tudo, estou indo bem. Sendo um corretor do mercado de ações, eu me identifiquei com algumas das pessoas das firmas de corretagem no World Trade Center. Muitas delas não conseguiram escapar. Eu sei que todos escolhem o roteiro, mas nós não escolhemos isso nesse nível, e tem sido uma experiência terrível para muitas pessoas e suas famílias. Isso fez com que os americanos se sentissem menos seguros, pelo menos temporariamente. Tenho certeza de que vocês sabem disso, mas uma semana depois dos ataques, eu fui com meu irmão, que veio da Flórida, assistir o jogo dos Red Sox em Fenway, como uma maneira de dizer que os terroristas não iriam afetar nossas vidas. Uma coisa que realmente me fez sentir muito bem foi durante a pausa do 7º tempo, quando todos os fãs que geralmente vaiam os Yankees se levantaram e cantaram New York, New York, como uma maneira de demonstrar nosso apoio pelas pessoas da Big Apple. Para todos nós que estávamos lá, foi muito comovente. Sim. Uma maneira de se unirem. Muitas pessoas em Nova York ficaram sabendo disso e ficaram agradecidas. Eu preciso dizer que você fez um bom trabalho com seu perdão no dia dos ataques. Eu estava tentando juntar partes diferentes do nosso livro, e não tinha assistido à TV antes dos ataques. Quando eu realmente comecei a assistir a ela, demorou um pouco para eles dizerem o que estava acontecendo. Quando eles disseram que uma das torres tinha caído, eu mal pude acreditar. Pensei que devia ser um engano. Aquilo tudo não poderia ter caído. Quando a segunda desabou, eu quase me perdi. Mas aí você se lembrou de J. Sim, isso nunca falha.
Logo que eu me lembrei dele, a separação terminou, ela nunca aconteceu. Entretanto, é em uma situação como essa que pode parecer um pouco impróprio deixar de sentir simpatia pelas vítimas. É claro. Como você sabe, nós não temos nada contra ser apropriado. Você ainda pode se identificar com elas como o Cristo, e não existe diferença entre se sentir mal e se sentir culpado. Um leve aborrecimento não é diferente de um ódio ou pesar tremendo. A ideia de níveis foi feita por você. Lembrar-se da verdade pode trazer-lhe paz, não importando qual evento ou pessoa esteja sendo perdoado. Uma vez que você se lembre da verdade, estará fazendo seu trabalho. Algumas vezes, seu sonho parece muito bom, mas, então, sem aviso, ele se torna um pesadelo. Isso é um restabelecimento da separação de Deus. Entretanto, nem o mal nem o bem que parecem precedi-lo são verdadeiros. Como o curso lembra. Os contos de fadas podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse ínterim, a realidade não desapareceu. Você vai querer se certificar de continuar a perdoar, não importando o que pareça acontecer. Isso é uma tentação para considerar-se um corpo. Primeiro por reagir como uma pessoa às tragédias que aconteceram no dia de setembro, e, depois, por se identificar como um americano e responder como um. De modo algum um americano correto vai aceitar uma coisa dessa sem reagir, certo? Então, aí está você, direto no mesmo círculo vicioso, a menos que perdoe. Se algumas pessoas pensarem que seria errado perdoar uma coisa dessas e ensinar apenas o amor ao invés do medo, então, talvez, elas devessem se lembrar de que as pessoas loucas que cometeram esses atos nunca o teriam feito se apenas alguém tivesse tirado um tempo para ensiná-las a perdoar. Em um caso desses, a maioria dos cristãos nem mesmo se importa em perguntar o que Jesus faria. Isso é assim porque a resposta não iria satisfazer seus sentimentos. Como já dissemos antes, a resposta sempre seria a mesma: ele perdoaria. Não existe discussão sobre isso. Se ele perdoou as pessoas por terem matado seu corpo, você realmente acha que ele iria retaliar agora? É claro que estou falando sobre o J histórico, que não fazia concessões, e não sobre o ícone religioso insensato J vale tudo. Eu digo isso para os cristãos que têm ouvidos para ouvir. Em relação aos ataques na América, vamos falar rapidamente sobre a melhor maneira de agir em casos assim. Lembre-se sempre de que seu estado mental e o objetivo resultante que você vai alcançar estão em suas mãos, porque existem apenas duas coisas que você pode fazer: julgar, como uma expressão do medo, ou perdoar, como uma expressão do amor. Uma percepção leva à paz de Deus, e a outra leva à guerra. Como o curso ensina. Vês a carne ou reconheces o espírito. Não é possível nenhuma transigência entre os dois. Se um é real, o outro tem que ser falso, porque o que é real nega o seu oposto. Não existe nenhuma escolha na visão, exceto essa. E as lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada um tem o seu resultado em um mundo diferente. E cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. O resultado certo da lição segundo a qual o Filho de Deus é culpado é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Está totalmente a seu cargo onde você quer construir seu tesouro. E também qual caminho espiritual você quer usar para ajudá-lo se você escolher construir seu tesouro no céu. Se você escolher esse caminho, como nós fizemos em nossa última vida, então, pedimos que você simplesmente preste atenção ao que esse curso autodidata está realmente dizendo, então use isso e não tente mudá-lo. Pois, como J explica,
O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Tudo bem. Eu não quero esperar, então, por favor, falem sobre a melhor maneira de proceder em questões como a tragédia de setembro. Pense em nossa conversa sobre a oração verdadeira e como receber orientação. É assim que você pode ser inspirado e receber soluções criativas para seus problemas. Isso se aplica a qualquer problema, sem exceção. Una-se a Deus e experimente seu amor, e as respostas no nível da forma virão a você como uma extensão natural. Não pode haver melhor exemplo da solução inspirada de um problema do que a maneira com a qual Gandhi conduziu o Império Britânico para fora da Índia sem ter disparado um único tiro. Sua não-violência, muito bem organizada e pública, finalmente mudou a opinião do povo britânico contra seu próprio exército e a favor da independência da Índia. É verdade, mas isso funcionou porque os próprios britânicos são muito civilizados. A não-violência não vai funcionar contra alguém que não dá a mínima se as pessoas vão ser mortas, ou que deseja entusiasticamente que elas sejam mortas. Você tem razão, mas isso traz um ponto importante. As respostas inspiradas são diferentes para situações e pessoas diferentes. Não existe uma única resposta para todos os problemas. A verdadeira inspira, o Espírito Santo trabalha com cada indivíduo. São vai se aplicar ao que quer que estiver acontecendo com você, agora. Aparente caso para Gandhi, o que ele fez funcionou naquele lugar e naquela época. No caso, e o foco de seu caso, você pode ter um tipo diferente de problema que peça uma solução ainda mais criativa. Como as pessoas vão poder ser inspiradas se não aprenderem o que produz a verdadeira inspiração e depois a praticarem? Nós mencionamos que, como a força mais poderosa na história desse cada um deveria sempre estar em trabalhar com ele. Mundo, os Estados Unidos têm muito mais responsabilidade do que qualquer outro país em relação a encontrar soluções criativas para os problemas. A política não é sua profissão escolhida, mas você deveria usar o que tem aprendido em sua própria vida e compartilhar sua experiência com os outros. Chegará o dia em que vai aparecer um presidente que saiba como se unir a Deus em oração verdadeira e encontrar inspiração genuína. O Espírito Santo trabalha com cada indivíduo aparente caso a caso, e o foco de cada um sempre deveria estar em trabalhar com ele. Nós já falamos rapidamente sobre a ideia de fazer com que os Estados Unidos se tornem totalmente livres da sua dependência do petróleo, e não terem que estar envolvidos no Oriente Médio, exceto para fazer o bem. Parece que esse seria um ponto de partida lógico. Sim, seria, mas isso não vai acontecer tão rápido, e você, como um indivíduo, não pode fazer com que aconteça. Entretanto, você pode ser inspirado em relação ao que fazer em sua própria vida. Conforme cada um aprender a fazer o mesmo, o mundo ilusório não pode evitar se beneficiar ao mesmo tempo. Escolha entre a força de Cristo e a fraqueza do ego. O mundo está adormecido. Economize tempo em seu despertar e você não poderá deixar de ajudar os outros no nível da mente. Você realmente não vê o que o seu perdão está alcançando, mas eu lhe garanto que ele é vital, e o plano do Espírito Santo não pode estar completo sem você. O curso diz: as leis da percepção têm que ser revertidas, pois são reversões das leis da verdade. Seja uma parte dessa reversão de pensamento concentrando-se em suas próprias lições de perdão, ao invés de nas de outra pessoa. Nós estamos honrados em ter participado com você desse projeto para tornar mais pessoas conscientes da verdade. Isso não significa que você deveria tentar liderar outros. Isso é trabalho do Espírito Santo. Seu trabalho é segui-lo e permitir que sua percepção aparentemente pessoal seja revertida. Se você se focalizar em suas próprias oportunidades de aprendizado, vai economizar um tempo incomensurável.
Você ficou tão acostumado ao mundo ilusório do ego dos corpos efêmeros, que vão ser necessárias determinação e disciplina adicionais para que continue a se libertar. Nós temos confiança plena de que você vai conseguir. Ao invés de aprisionar os robôs de figura de sonho, libere-os conforme eles ensinarem algo para você. Algumas vezes, você pode querer usar pensamentos como esse do livro de exercícios para trazer seu dia para os trilhos certos. Hoje deixo que a visão de Cristo contemple todas as coisas por mim sem julgá-las, mas dando a cada uma um milagre de amor. Nunca se esqueça do processo de pensamento de perdão que Pursa lhe deu. É dessa forma que o Espírito Santo quer que você pense nesse nível para ajudá-lo a trazer você para onde os níveis não existem. Na verdade, você nem vai se lembrar do conceito de níveis quando o universo desaparecer e você voltar para casa. Como o curso diz, não vais te lembrar de mudança e deslocamentos no céu. Só aqui tens necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprendes o que evitar e o que buscar. Quando tiveres aprendido isso, acharás a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. Quando estiver lendo o curso, você vai ver por si mesmo que as coisas que nós dissemos sobre ele eram verdadeiras. A seguinte citação é muito representativa das afirmações que J faz sobre o sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento do mundo. A culpa pede punição e o seu pedido é concedido. Não na verdade, mas no mundo de sombras e ilusões construído sobre o pecado. Entretanto, o curso também ensina um sistema de pensamento distinto que não pode ser misturado com o do ego, mas veio para substituí-lo. Você o está aprendendo bem. Você vai perdoar o mundo da maneira que J ensina a você, assim como ele o fez. E estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Eu acredito em você. Eu sabia que tinha que haver mais em relação a J do que aquilo que as igrejas me diziam enquanto eu estava crescendo. Muito disso, de alguma forma, tem uma ligação familiar com esse assunto. Eu entendo que o sistema de pensamento do amor era exatamente o que a atitude de J refletiu quando vocês estavam lá com ele há 2000 anos. Com certeza. Não havia mais nada nele além de amor. Seu perdão era perfeito. E o seu, vamos chamar assim, estilo algumas vezes direto de ensinamento foi estritamente para o meu benefício. Seu e dos outros. Algumas vezes, temos que passar dos limites para levar alguém a prestar atenção. Hoje em dia, nessa época, isso iria se aplicar a muitos outros membros da sociedade louca e barulhenta na qual você parece viver. Você, querido irmão, está firmemente estabelecido na direção correta agora. Você está aprendendo perdão perfeito aqui, como todos os mestres ascensionados fizeram, e o perfeito amor será tudo o que você conhecerá no céu. Lembre-se, quando você desperta de um sonho, ele desaparece. Ele se vai completamente. Você não vai sentir falta de ninguém, porque todos os que você já conheceu e amou vão estar lá, porque eles serão um com você. É impressionante. Tudo bem. Então, vocês têm mais algumas instruções de última hora para o nosso livro. Pelo fato de você estar anotando as citações que usamos do curso, decidimos arranjá-las para que, na hora em que você terminar de escrever nosso livro, tenha usado exatamente delas, uma para cada dia do ano. Essas citações, se lidas sozinhas, constituem um lembrete do que um curso em milagres está dizendo. Embora algumas delas sejam parafraseadas, elas podem ser lidas na ordem exata, indo de uma nota a outra, e darão a apresentação de J em suas próprias palavras. Nós usamos apenas algumas delas mais de uma vez, e elas podem ser usadas durante o período de um ano como um pensamento por dia para ajudar a manter os leitores em seu caminho. Em qualquer caso, as pessoas podem escolher se querem usar nosso livro no futuro.
E também, como você sugeriu há bastante tempo, você pode querer se livrar das suas notas, especialmente daquelas fitas onde gravou nossas vozes, logo que terminar o trabalho. Você não iria querer vê-las sendo exibidas na internet um dia desses. A parte disso, apenas termine o livro e faça com ele aquilo sobre o que conversamos em particular. Não se sinta pressionado de forma alguma. Nossa mensagem é eterna. Legal. Você sabe que algumas daquelas fitas não saíram tão boas de qualquer forma. Eu tive que preencher muitos espaços em branco. É uma boa coisa tomar notas. Você disse que o livro não tinha que ser uma transcrição literal de qualquer forma, certo? Certo. Você sabe que J também disse a Tadeu e a mim, há 20 séculos atrás, que nós não deveríamos nos sentir pressionados. Ele disse que a salvação viria a cada mente quando tivesse que vir. Enquanto ele estava lá em pé, em um corpo que já deveria estar morto, ele nos avisou para apenas darmos às pessoas nosso amor, nosso perdão e nossa experiência, e deixarmos o Espírito Santo cuidar do resto. Uau! Isso deve ter sido incrível. Você sabe, eu gostaria de ter conhecido você quando era São Tomé. Aposto que você era um cara bem interessante. Eu ainda não era um santo. Isso foi uma criação da igreja mais tarde, você se lembra? Na verdade, você realmente me conhecia quando eu era Tomé. De fato, você me conhecia melhor do que qualquer outra pessoa. O que você quer dizer? Nós dois somos muito mais próximos do que você imagina. Onde você quer chegar? Veja, Gary, você era Tomé. O que você quer dizer? Eu era Tomé. Você era Tomé há anos, e será eu na sua próxima vida. O quê? Tudo isso é parte do roteiro, querido irmão, e você precisa desempenhar seus papéis. Você teve muitas vidas que foram bastante interessantes, e algumas que não foram tanto. Isso é verdadeiro para todos. Você está me dizendo que está aparecendo para você mesma em sua vida anterior, e que eu sou você. Eu estava lá com Tadeu e J.A. anos, como Tomé. Eu escrevi o Evangelho de Tomé. Eu vou ser você, uma mulher, na minha próxima vida. E essa será a minha vida final, aquela onde eu realmente alcançarei a iluminação. Você entendeu? Muito bom, Gary. Você sabe que é preciso alguém com antecedentes espirituais para entender isso. Tente entender que eu vim ajudar você, e as outras pessoas através de você, e assim também Artem. Tudo isso é parte do plano holográfico de perdão do Espírito Santo. Você e Artem conheceram um ao outro em muitas vidas, incluindo aquela em que vocês eram Tomé e Tadeu. Você o conhece nessa vida também, mas vamos deixar que você descubra quem é essa pessoa. Ter a mim, sou a imagem corporal futura como pulsa, aparecendo para ajudá-lo nessa vida é uma parte do plano, e reflete a lei do céu de que eu acabei ajudando a mim mesma. É sempre você mesmo quem você realmente está ajudando. A propósito, você está vendo uma versão de 32 anos do corpo de pulsa para ajudá-lo a prestar atenção. Acho que isso funcionou muito bem. Uma parte da sua mente conhece completamente o passado, o presente e o futuro. O Espírito Santo, olhando para trás do fim dos tempos, decidiu que, em alguns casos, ele iria usar o futuro para ajudar a curar o passado, assim como ele usa o presente para curar o futuro. O mundo realmente tem que se acostumar a pensar de maneira mais holográfica, ao invés da maneira antiga, linear. Então, eu sou sua pré-encarnação. Sim, mas tudo aconteceu realmente de uma vez só. Nós visitamos você agora de fora do tempo. Eu não sei o que dizer. Excelente. Uma qualificação muito boa para um estudante, lembra-se. Eu sei que é enlouquecedor. Acostume-se com isso. Você tem muitas coisas fascinantes armazenadas. Apenas continue fazendo sua lição de casa de perdão.
Lembre-se, você precisa perdoar tudo, não importando o que pareça acontecer no futuro. Apenas Deus é real. Nós pedimos desculpas por não termos nos revelado antes, mas você não estaria pronto para aceitar a si mesmo como a reencarnação de um santo famoso sem pensar que isso o tornaria especial. Agora, você está pronto para ver isso apenas como outra lição na sala de aula. A maioria das pessoas presume que só pelo fato de termos sido chamados de santos pela Igreja, isso tem que significar que aquelas vidas, como 2 dos discípulos originais, foram nossas vidas finais, aquelas nas quais alcançamos a mestria. Isso não funciona assim. Ninguém realmente pode julgar o nível de desenvolvimento espiritual de outra pessoa. Apenas o Espírito Santo tem todas as informações necessárias para fazer isso. Você não estava destinado a começar a se lembrar de que foi Tomé até esse ponto no tempo. A razão pela qual você sempre teve aquele anseio de saber como era estar lá com J como um estudante dele há anos, é porque você estava lá, e você era um estudante dele há anos. Você apenas estava tentando se lembrar. Posso entender isso. É como tentar se lembrar de um sonho que você teve à noite na cama na noite anterior, mas não conseguir tocá-lo. Acho que isso é como tentar se lembrar do céu em uma base mais consistente também. Vou precisar me acostumar um pouco mais com isso. Não posso acreditar que escrevi o Evangelho de Tomé. Sim, mas sua vida como Tomé não foi sua última vida, e você finalmente escreveu outro livro espiritual. Conforme o tempo passou, ele foi lido de maneira mais ampla e levou muito mais pessoas na direção certa. Ele foi chamado de O Desaparecimento do Universo, e você vai terminá-lo poucos meses depois de nós partirmos hoje. De certa forma, você até poderia chamá-lo de Segundo Evangelho de Tomé. Ocupe-se, seu preguiçoso. É demais para que eu entenda tudo de uma vez. Não sei se eu gosto da ideia de ter estudado o curso em mais de uma vida para me tornar iluminado. Algumas pessoas vão estudar o curso em mais de uma vida, e outras vão iluminar durante a primeira vida em que o estudarem. Em qualquer caso, isso é um processo. Você fez um progresso tremendo e vai continuar a fazê-lo. Como quase todas as pessoas, você tem algumas culpas escondidas muito profundamente que nem conhece, que são motivo de ainda ter um pouco de medo. Vai ser preciso ainda mais perdão, escavar a culpa inconsciente, para que você desperte completamente. É por isso que nós ficamos enfatizando o perdão. É isso que vai despertá-lo. Você já está no processo de despertar. Seus olhos estão se abrindo, e terminar a tarefa depois de apenas 2 vidas de trabalho é muito melhor do que ter mais uma centena de vidas para concluí-la. Eu lhe garanto que, sem o curso, seriam necessárias mais 100 vidas. E também, eu sei, por experiência própria, que seu estudo do curso como cursa será ainda mais fácil para você, porque você já terá uma familiaridade com ele por causa dessa vida. Eu vou me lembrar disso tudo durante essa próxima vida. Você ainda faz boas perguntas, querido irmão. De modo interessante, você vai se lembrar apenas do suficiente, e se esquecer apenas do suficiente disso para tornar suas últimas experiências de aprendizado possíveis. Você vai procrastinar a leitura do livro que escreveu nessa vida até bem depois da lição de perdão na universidade que eu descrevi a você. Você vai estudar outras coisas antes dele, incluindo os materiais clássicos de Vapnik. Quando chegar o ponto da sua vida em que vai ler O Desaparecimento do Universo, você vai juntar as peças do quebra-cabeças e se lembrar de tudo. Sua consciência terá se expandido até a consciência de um mestre ascensionado, mas o fato de Arten estar na sua vida por algum tempo, ajudando-o. Vocês vão se lembrar de muitas coisas juntos. É claro que estou falando no tempo passado porque isso já aconteceu para nós, e, em um sentido mais amplo, tudo já aconteceu. Vocês dois foram capazes de perdoar tudo, e não guardaram mágoas.
Vocês não tinham medo porque não valorizavam coisas erradas, e escolheram a força de Cristo em cada oportunidade. Acidentalmente, nós não estamos usando nossos nomes reais daquela vida, ou então algumas pessoas no futuro iriam procurar descobrir quem nós somos, e isso iria complicar as coisas. Eu realmente tive um nome do sul da Ásia, mas ele foi modificado pelo bem dessas conversas. Cara, é engraçado como tudo se encaixa. Essa é a natureza de um holograma, mas ele também ainda tem que ser perdoado junto com o Espírito Santo se você quer encontrar seu caminho para fora daqui. O desejo de achar seu caminho para fora daqui só vem quando você reconhece a natureza verdadeira do universo ilusório. Não seja tragado pelo seu sucesso, e nem espere sempre concordância. Você não tem que esperar que todos no universo despertem e percebam a realidade. Você é muito afortunado por ter sido amigo, durante suas milhares de vidas, tanto de J quanto do Grande Sol. Se você alguma vez se sentir tentado a pensar que isso o torna especial, então, lembre-se disso. Todos, durante pelo menos uma de suas muitas encarnações, ou encarceramentos, qualquer um dos dois seria preciso, ficariam muito felizes em ser amigos ou seguidores de alguém iluminado que ainda pareça estar em um corpo. Algumas vezes, esse ser iluminado é famoso, ou pelo menos conhecido, mas geralmente não é. Nós lhe dissemos que a maioria dos iluminados não busca o papel de liderança, mas eles tendem a atrair alguns amigos e seguidores, e essa geralmente é uma experiência muito importante de aprendizado para essas pessoas. Nós também dissemos a você que J não foi tão famoso quanto João Batista durante suas vidas. J se tornou muito mais famoso depois da crucificação e ressurreição, mas mesmo antes disso, ele tinha seus amigos leais e seguidores, o que incluía nós. Hoje, existem pessoas mais afortunadas do que nunca que são ou serão iluminadas nessa vida por terem culpa inconsciente em suas mentes completamente curada pelo Espírito Santo. O número delas cresceu nas últimas 2 décadas, principalmente porque existem muitas pessoas estudando e praticando o curso. Você pensou que eu ia dizer que era porque o mundo é mais iluminado. Sinto muito, mas a salvação não tem nada a ver com uma massa crítica. As pessoas não podem ser iluminadas pelo pensamento de outras, ou simplesmente por estarem em sua presença. Mas, elas podem ser viradas para a direção certa. A maioria das pessoas que é iluminada hoje, ou logo será, não será mencionada nos anais da história espiritual. Isso não importa. Como poderia realmente importar em um sonho? Se elas verdadeiramente souberem que isso é apenas um sonho, então, por que iriam pensar que é relevante que outros saibam sobre elas? Os detalhes das suas vidas realmente significam alguma coisa? Não. Mas, ainda existem amigos que vão se beneficiar imensamente com o compartilhar das suas experiências. Você sabe de onde está destinado a continuar a aprender. Não existe substituto para ler o texto do curso e o livro de exercícios, mesmo depois que você já tiver feito as lições. Use sua mente para escolher entre o corpo e o espírito real, e, fazendo isso, perdoe o mundo. É através do seu perdão que seu ego vai ser desfeito. Como o curso coloca de maneira tão comovente. A salvação é desfazer. Se escolher ver o corpo, contemplas um mundo de separação, de coisas que não são relacionadas entre si e acontecimentos que não fazem absolutamente nenhum sentido. Esse aparece e desaparece na morte. Aquele está condenado ao sofrimento e à perda. E ninguém é exatamente como era um instante antes e nem será como é agora daqui a um instante. Quem poderia ter confiança quando tanta mudança é vista, pois quem poderia ser digno se não passa de pó? A salvação é o desfazer de tudo isso. A constância surge na vista daqueles cujos olhos a salvação liberou da contemplação do custo da manutenção da culpa porque escolheram soltá-la em vez de mantê-la. J deixou muito claro o quanto sua salvação é importante para ele.
Enquanto seu ego é gradualmente desfeito, você fica cada vez mais próximo do início, daquele momento onde você cometeu o único erro que resultou em todos os outros. Então, você vai ter que escolher mais uma vez pela última vez, resultando no seu retorno ao céu e à unicidade eterna com Deus. J estará com você em cada passo do caminho. Pois, como ele diz no livro de exercícios, eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Não poderia haver uma maneira melhor de encerrarmos nossas citações do nosso líder. Nós amamos você, J, e lhe agradecemos por sua luz eterna e orientação segura. Nós somos seus discípulos até que o tempo tenha terminado para todos. E nós amamos você, Gary. Nós temos mais uma mensagem para você, mas você vai ouvir nossas vozes combinadas em uma, pois elas realmente são a voz do Espírito Santo, que é quem ainda estará aqui com você quando nós parecermos ter partido. Eu um dia vou vê-los de novo. Isso está por sua conta e do Espírito Santo, querido irmão. Você deveria falar com ele sobre isso, como sobre tudo o mais. Não vão ainda. Está tudo certo. Você vai ver. Tudo vai dar certo. Nota. Com isso, os corpos de Artem Pursa começaram a se fundir em um lindo espetáculo de pura e gloriosa luz branca, preenchendo lentamente a sala até que tudo o que eu podia ver e sentir era o brilho quente e maravilhoso da luz que estava me envolvendo. Então, eu ouvi a seguinte afirmação da voz, depois do que a luz se expandiu até um flash brilhante. Então, se foi, deixando-me na sala para pensar sobre tudo o que tinha acontecido, e sobre toda a ajuda de que eu iria precisar no caminho que se estendia diante de mim. Artem Pursa comum. Eu amo vocês, queridos irmãos e irmãs, que realmente são eu, mas ainda não sabem totalmente disso. Sejam gratos pela oportunidade de perdoar uns aos outros e, portanto, a si mesmos. Substituam suas mágoas por amor. Deixem suas mentes serem levadas à paz de Deus, e a verdade que está dentro de vocês virá à sua consciência. Vocês podem se recordar que no início dessas conversas, Artem estava descrevendo J como uma luz que levava as crianças de volta ao seu verdadeiro lar no céu. Verificou-se que todas as crianças finalmente encontraram seu caminho para casa. Então, logo que todas elas reconheceram que são mães e se viram como inocentes, a parte da mente de Cristo, que não mais aparentava estar perdida e dividida, foi recebida de volta por Deus no reino da vida, para nunca mais ser vista. O falso universo desapareceu, de volta ao vazio que nunca esteve lá. A mente ilusória foi libertada em espírito, para o amor, como estava determinado. Agora, Cristo está tão feliz que não pode conter a si mesmo, então, ele se estende além do infinito. E todas as ideias tolas do sonho de uma criança não existem para serem lembradas. Não existem fronteiras ou limites, apenas plenitude e totalidade. Não existe passado ou futuro, apenas segurança e alegria. Pois Cristo está em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares. Ilimitados para sempre, não existe distinção entre eles. Tudo que resta é um, e Deus é.